A feiticeira escarlate tomou o maior título da magia, e isso colocou deuses antigos contra ela. Fica até o final porque a Wanda cruzou a linha que não tem volta. Nos planos inferiores, onde a Agatha Harkness é convocada pelos Visatis, e eles relembram que a Wanda, a sua antiga aluna, esteve ali sob proteção deles, e agora age em rebelião aberta com a feiticeira escarlate. Eles reconhecem que não há ninguém mais adequado que a Agatha para detê-la, e a Agatha então afirma que nunca desejou o mal da Wanda, mas é então lembrada de que fez um juramento que não pode ser ignorado. Os Visatis dizem que já protegeram o passado na queda de Atlântida e agora cobram essa dívida ancestral. Agatha aceita cumprir o juramento, deixando claro que não matará a Wanda, ao que os Visatis respondem que é melhor que a Wanda sofra e aprenda com isso. Na cidade de Nova York, em meio de um confronto tenso, Agatha acusa a Wanda de ter expulsado os Visatis e tomado algo que não lhes pertencia, questionando quem mais eles poderiam enviar para recuperá-lo. E em resposta, a Wanda afirma que foi escolhida pelos próprios artefatos místicos, a capa da levitação e o olho de Agamotto, reforçando a sua legitimidade como verdadeira feiticeira suprema, enquanto o conflito e as provocações entre elas continuam. A batalha então continua, intensa e também violenta. A Wanda demonstra poder com ataques mágicos, deixando claro a sua posição, e Agatha, ela é ferida e confrontada diretamente, sendo então acusada de só saber usar força bruta e de não desviar o olhar da consequência dos seus atos. A Wanda então mostra como até um simples contrafeitiço pode ser devastador em mãos impulsivas. A Agatha ainda assim fica à beira da derrota, tenta então responder, mas é interrompida por mais um ataque, enquanto a Wanda conclui que ela facilmente é influenciada e que a simpatia acaba então nublando a sua razão. No Sanctum Sanctorum, em Greenwich, vilarejo, onde a situação ela é tratada com urgência, Wong chega alertando que há problemas nas ruas e revela que a Wanda está sendo atacada pela Agatha, que afirma ser a nova Maga Suprema. O Wong pondera que ele e Stephen já questionaram os Visatis antes, mas lembram que a Wanda já rejeitou, e diante disso surge então o dilema: se os Visatis escolheram uma nova feiticeira, a quem devem a lealdade? Apesar da Wanda possuir o Sanctum, a capa e o olho, ajudar a Wanda pode salvá-la fisicamente, mas colocar o seu direito ao título em risco. Eles concluem que o momento ele é decisivo, pois se a Wanda não conseguir derrotar sozinha alguém que desafia o seu posto, seu mandato como feiticeira suprema pode ser comprometido. A batalha entre a Wanda e a Agatha fica carregada de tensão emocional e um tom filosófico. A Wanda ela é questionada se ela realmente se vê como feiticeira suprema, enquanto a Agatha ressalta sua imensa longevidade e a diferença de perspectiva entre eles. Ela afirma que a Wanda ainda assim não está pronta para esse título, e a Agatha ela é ferida, sendo então lembrada de que sempre foi a sua mentora, não alguém movida por desrespeito. Ela admite que ao longo do tempo foi muitas coisas, mas nunca a feiticeira suprema, e durante então a luta, a defesa mística da Agatha ela é quebrada, contrariando a crença de que ela era indestrutível. A Wanda intensifica o seu ataque, tentando libertar a Agatha de uma possível influência dos feitiços das trevas, afirmando que tais magias não resistiriam ao olho de Agamotto, e a Wanda diz que todos possuem seus próprios talismãs e fontes de poder, mas em um ataque místico profundo e simbólico, a Agatha ataca a Wanda e é explicado que a vontade dos Visatis não é apenas uma ferramenta comum, mas algo nascido no templo de Ostor, no plano astral, capaz de ferir além do corpo físico. A Agatha também revela que não atacou apenas com um bastão, mas atingiu o coração astral da Wanda, um totem que representa tudo que ele é além da carne. Esse ferimento causa então uma corrupção espiritual, descrita como uma doença da alma. Em meio de dor intensa, a Agatha afirma que os Visatis concederam mais do que apenas vontade, e enquanto destrói os sonhos que sustentam a Wanda, revela então um novo e terrível artefato, o crânio de Necron. E no clímax da batalha, a Wanda está bem machucada, e entre os gritos de dor, a Wanda implora para Agatha parar, insistindo que aquilo só pode ser uma encenação e que ela não é serva de ninguém. A Agatha responde que
apenas aguardava a oferta certa e acusar a Wanda de tê-la forçado a isso, ao usurpar a guarda da própria magia e elevar o conflito a outro nível. Ela descreve um poder cujo olhar domina o caos e consome a magia por completo, afirmando que não criou essa força, mas então ela encontrou. O confronto termina com um questionamento, dúvidas, motivações e a responsabilidade pelo que está acontecendo. A Agatha, ela não é realmente derrotada, e a Wanda, ela agradece ironicamente pelo aviso, reconhecendo a ameaça dela. E ela também explica que criou Octus Ab Occultis como registro do seu próprio tempo como feiticeira suprema, e não como relato de experiências de quase morte, embora agora ele também sirva para isso. A Wanda também reconhece que os Visatis coroaram a Agatha justamente porque sabiam do respeito que ela tinha pela sua mentora, e para expulsá-la, a Wanda foi forçada a amaldiçoar o coração da Agatha, causando então um ataque mágico que apenas a afastará temporariamente. Ela sabe que isso não vai deter ela por muito tempo, enquanto a Wanda sofre, e a Agatha, ela aprenderá a se preparar. Por fim, a Wanda, ela afirma que a Agatha nunca comete o mesmo erro duas vezes e que, quando atacar novamente, será de uma forma diferente, exigindo então a preparação constante para poder enfrentá-la. A Wanda, ela vai em busca de um conselho, mas de não um professor, mas de um torturador. O Sicton, o deus ancião, cumprimenta a Wanda. Muito bem, levou muito menos tempo do que eu sonhei para você rastejar em defesa até os meus pés. Como posso ajudá-la? O Sicton afirma que a Wanda não consegue nem se salvar e que está presa, capaz de se expressar apenas por palavras, enquanto ela própria observa tudo de uma posição privilegiada. O Sicton acusa a Wanda de ter escolhido ser menor do que poderia, aceitando uma vida de potencial não realizado, mesmo tendo poder para espalhar a sua vontade pelas estrelas. Ela lembra que existe um acordo entre eles e confirma que contará a outro ser sobre a Agatha, mas sempre distorcendo as palavras do Sicton ao seu favor. E ele, o Sicton, ele demonstra prazer em explorar livremente esse universo como um brinquedo e provoca a Wanda, perguntando se ela veio em busca de orientação, e a ideia de que todo conselheiro deve ser analisado com desconfiança, pois ele fala com confiança típica de alguém pequeno, apesar do tom de autoridade. O Sicton também havia infectado um celestial, na margem oposta, à beira da criação. A Wanda então relembra que quando finalmente encontrou o Sicton e chegou a acusar de fugir, mesmo nos limites da realidade. Ela então também afirma ter varrido a existência por ele, enquanto o Sicton age à distância, além do tempo e do espaço, por meio de seus próprios filhos ancestrais, que acreditam que ele prepara uma grande vingança ou então retorno. O Sicton responde que não pode ser definido por seus filhos e lembra também que foi aprisionado na alma dela, tratando isso como um presente irônico, uma reflexão silenciosa. Ele então reflete sobre o seu longo histórico de corrupção, roubo de almas e a decadência da carne, admitindo que faltou ambição. Naquele lugar específico, ele poderia almejar algo maior, como dividir uma grande e também antiga casa, indicando então planos mais amplos e perigosos. E sim, o plano do Sicton é entrar na Casa das Ideias e infectar todo o plano do The One Above All. E claramente tem um conflito ali entre as duas entidades de imenso poder, a Wanda e o Sicton, onde a Wanda alerta que Sicton poderia envenenar toda a realidade desde a fonte, mas afirma não ter vindo para poder lutar. Ela revela que enquanto Sicton estava ausente, foi honrada como uma nova feiticeira suprema, se tornando responsável por toda a magia do plano terrestre, e ela propõe agir como uma advogada do diabo e oferece o Sicton algo em troca de sua cooperação, o Além do Adormecido, um universo de bolso inteiro, onde o Sicton poderia criar vida, redefinir leis da física, remodelar o tempo e agir livremente, e em troca pede apenas a perspectiva do Sicton e que ele permaneça contido nesse domínio. E o Sicton também reconhece que até o universo inteiro pode ser uma prisão para que quem conhece algo maior, e também compara a oferta dela a um engano sofisticado, como uma gaiola disfarçada de presente. E ainda assim, o acordo ele é mantido. O Sicton esperava uma mão estendida em vez de um confronto direto. A Agatha conhece o lado mais sombrio da magia, como poucos
poucos e que quando lhe falta experiência em algo específico, ela compensa com inteligência e também astúcia. Em seguida, ela descreve o Sanctum Sanctorum como um lugar fisicamente simples, quase um barracão, mas uma obra-prima da arquitetura mágica, repleta então de feitiços, proteções, maldições e uma complexa rede de magia defensiva, poderosa, porém altamente volátil. Relembrando então o passado, sob então a influência do olhar do Necron, a Agatha já viajou pelos reinos e naquela época acreditava que ela sabia de tudo. Ao então chegarem ao Nirvalon, um reino de pura radiância, a Agatha acreditou ter encontrado a Lúmina, um limiar para a luz além, mas essa percepção era falsa. Ela moldou a visão dos habitantes para confirmar a sua crença, defendendo que a lição era nunca admitir fraqueza e sempre parecer certa, pois para ela isso significava respeito, e quando os locais discordaram, Agatha se sente insultada e também enfeitiçou eles. Mesmo se os Visatis tiverem influenciado a Agatha, ela jamais admitiria isso e seguirá seu novo caminho até o fim, custe o que custar. E Agatha é acusada de ter errado ao ir até ali, pois os conflitos poderiam ter sido evitados. O confronto começa com Wong e a Agatha. O Wong, ele jurou defender o Sanctum Sanctorum. Em resposta, a Agatha, ela despreza ele, esse juramento também, né, dizendo que existe um compromisso ainda maior guiando ela. E a Agatha, ela se declara a verdadeira feiticeira suprema, escolhida, e também rebaixa o Wong, chamando ele de mero guardião de um modelo ultrapassado, deixando claro que o choque de autoridade e também ideologia está entre eles. O Wong admite que Agatha pode ter sido escolhida, mas afirma que os Visatis já erraram antes, o que é algo irônico. Ao ameaçar o Sanctum Sanctorum e seus habitantes, a Agatha, ela é chamada de tola e é dito que a Wanda o enviou para morrer ao colocá-lo ali. A luta, ela se intensifica com ataques diretos enquanto os dois ficam ali se provocando, e por fim a Agatha, ela deixa claro que o Wong não age sob as suas ordens, reforçando a independência dele e o aprofundamento também. E é aí que a Wanda aparece de surpresa em um portal. A Agatha acusa a Wanda de se deixar sufocar pela vontade dos Visatis, e o Wong age por escolha própria e não está sendo controlado. A Agatha, ela afirma que a Wanda precisa acreditar que ela foi manipulada, mas a Wanda insiste que os artefatos vieram até ela por vontade própria. A Agatha relembra que já havia alertado de que ela não tinha a visão necessária para lidar com forças tão grandes, e o aviso foi ignorado. A Wanda, ela acusa a Agatha de buscar um poder ainda maior, chamando então isso de fantasia, enquanto a Wanda defende que os Visatis são deuses anciões e os artefatos, como então o manto e o olho, são entidades vivas, cujas perspectivas e desejos importam. Ela então afirma que a magia serve a todos e que o plano terrestre não é uma conquista exclusiva, acusando então os Visatis de terem agido como então barões ladrões por tempo demais. E em um tom ameaçador, declara que aquilo será o julgamento, um fogo purificador ou então uma fumigação. A casa permanecerá de pé, mas o olhar do Necron atravessará toda a magia, inclusive a carne, que é tão saturada de magia quanto as próprias paredes. A magia, ela é grande demais para ser confiada à maioria, pois exige ensinamentos e cobra altos custos. Agora, o que acontece quando você joga gasolina no fogo? O crânio de Necron que a Agatha tem acende a magia como uma faísca na gasolina. A magia perfeita para combater seres extremamente poderosos e, infelizmente, para a Wanda, ela se encaixa nesse perfil. Na próxima edição, os Visatis estão relutantes em validar a reivindicação da Wanda e ungirão a sua própria feiticeira suprema, a Agatha, e após uma batalha acirrada com a sua antiga mentora, a Wanda, ela vai acordar no limbo, onde nada é o que parece, mas se ela quiser escapar primeiro, vai precisar derrotar a sua governante, a Madeleine Pryor. E para acompanhar todas as novidades dos quadrinhos, inclusive também essa história, já se inscreve no canal para não perder nada. Valeu, falou e até mais.